Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nessa videoaula eu vou fazer uma introdução aí para vocês da Escolástica, o título da aula, Escolástica, que é a grande escola filosófica do período medieval. Então, vou retomar brevemente com vocês. A gente viu padres apostólicos, ali ainda no Império Romano, padres apologistas também no Império Romano, e a gente viu a patrística, né, os caras que formaram a base da filosofia cristã, que foi onde a gente viu o Santo Agostinho. Né? Mas a principal escola mesmo do período medieval é a escolástica. Então, como eu escrevi, principal vertente da filosofia medieval, e a escolástica, ela queria provar a existência de Deus racionalmente. Então veja bem a diferença dela. A gente viu que lá o Tertuliano dizia que a fé e a razão eram inconciliáveis. Aí o Agostinho chega e fala, não, precisa de fé e razão para alcançar a verdade. E agora esses caras vão dizer que só com a razão é possível provar a existência de Deus. Não que eles neguem a fé, tá? Pelo contrário, eles tinham fé. Mas a existência, eles diziam que a razão era capaz de provar. E era isso que o pessoal da escolástica tentava fazer, provar a existência de Deus racionalmente. Vamos ver melhor isso nas próximas aulas, tá? E aí, a escolástica ela vai surgir no contexto do Renascimento Carolíngio, que vocês devem ver logo mais isso em história, ou vocês já até devem ter visto no ensino fundamental, que é o Renascimento feito pelo imperador Carlos Magno. Carlos Magno, ele faz uma aliança com o Papa, vira imperador, e ele tenta fazer um renascimento do Império Romano. Ele tenta trazer a grandeza do Império Romano novamente. Por isso, renascimento. É isso que ele está buscando renascer, a grandeza do Império Romano. Tá? E como a gente viu, o período medieval, né, esse início da Idade Média, era um período de muitas invasões, né? Vários povos bárbaros germânicos brigando entre si. A gente viu que o Boécio acabou sendo morto nessas invasões que tinha, né? Não conseguiu traduzir as obras do Aristóteles como um todo porque foi morto. E, enfim, o Carlos Magno ele vai propor essa reforma, né, esse renascimento carolíngio, e dentro desse renascimento tem um projeto de reforma na educação, fortalecimento da educação. Porque ele vai parar e ver que a maioria do pessoal da igreja mesmo não sabia ler na época dele. Ele próprio não sabia ler, o Carlos Magno, e ele tinha vontade de aprender a ler, tal, ele achava super importante, mas a época era de invasão, cara, e é difícil você querer aprender a ler, né, parar para ler um livro quando você está preocupado em sobreviver, certo? Então, nesse contexto de invasão, a educação caiu. E o Carlos Magno queria fortalecer a educação novamente, tá? E ele acabou criando várias escolas para incentivar aí, a leitura e a transmissão desse conhecimento, certo? E é daí que vem o nome escolástica, porque foi a época das escolas, beleza? Daí o nome escolástica, as escolas que surgiram aí nesse renascimento carolíngio. É esse o período que a gente vai estudar melhor nas nossas próximas aulas. E aí, a gente vai ver aqui nessa aula bem pouco mesmo, sobre um filósofo chamado Santo Anselmo. Né? Claro que o nome dele não é santo, ele ganhou o título depois, né, que ele foi canonizado, mas o Anselmo, ele está dentro do contexto da escolástica, escola que tenta provar racionalmente a existência de Deus, e ele vai fazer um argumento que ficou muito famoso na filosofia. Esse argumento dele vai ser debatido por muitos filósofos depois dele, aceito por uns, por outros não, mas é um argumento presente na história do pensamento, que é o argumento ontológico. Quando a gente diz ontologia ou ontológico, a gente está querendo dizer o que se refere ao estudo do ser. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês que Platão dizia que a gente vai conseguir conhecer o ser das coisas do mundo das ideias, é ontologia. Quando Aristóteles fala da essência e do acidente,
é ontologia, porque ele está preocupado com o ser, beleza? O ser das coisas. Então, explicada a palavra, vamos para o argumento. O Santo Anselmo ele diz o seguinte: bom, a gente consegue pensar em Deus, pensar no ser perfeito, o ser supremo, né? O ser em que nada se iguala, ele é o ser supremo. Beleza. Aí ele vai dizer o seguinte: se a gente consegue pensar, e por ele ser o ser supremo, ele deve necessariamente existir também fora do pensamento. Por quê? Se ele existir apenas dentro do pensamento e não fora, ele não vai ser tão perfeito quanto o Deus que existe dentro do pensamento e fora. Então o fato dele ser o ser supremo por excelência faz com que necessariamente ele deva existir dentro da cabeça, no pensamento, e fora dele. Esse é o argumento ontológico, certo? E aí, eu não lembro agora em que aula, acho que foi na aula dos padres apostólicos, isso, foi na aula dos padres apostólicos, que eu falei para vocês fazerem uma atividade para mim, respondendo o argumento do Epicuro, como se vocês fossem os padres que estivessem defendendo o cristianismo. Agora eu quero que vocês façam o contrário. Agora eu quero que vocês tentem responder o argumento do Santo Anselmo. Agora eu quero que vocês sejam contra esse argumento dele, contra essa prova de que Deus existe com esse argumento. Então, relembrando, eu vou repetir, caso não tenha ficado claro. Ele vai dizer o seguinte, então: a gente consegue pensar em Deus e um ser supremo. Se a gente consegue pensar nesse ser supremo, ele deve necessariamente existir dentro do meu pensamento e fora. Porque se ele existisse só dentro, ele não seria tão perfeito quanto algo que existe dentro e fora. E como é o Deus, é o ser mais supremo, é o supremo por excelência, é o grau de perfeição maior por excelência, ele não pode existir só no pensamento. Porque ele não seria o mais perfeito se ele só existisse no pensamento. Se vocês não tiverem entendido esse argumento, mandem mensagem para mim pelo WhatsApp que eu tento explicar melhor para vocês. Mas acho que deu para ficar claro, né? Então eu quero que vocês respondam isso. Vocês acham que isso prova definitivamente a existência de Deus? Ou vocês acham que é um argumento falho? Né? Tentem responder o Santo Anselmo. Beleza? A gente vai se falando e valeu!